O reforço na prevenção ao uso de drogas. O Grupo RBS lança hoje a segunda etapa da campanha Crack Nem Pensar. Mais uma iniciativa que vai reunir todos os veículos de comunicação no grande desafio de ajudar no combate a essa droga violenta e destruidora. E uma situação que preocupa é o aumento do número de crianças e adolescentes viciados. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a psicóloga Renata Brasil Araújo, que é coordenadora do Programa de Dependência Química do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Eu começo te perguntando qual é o perfil dessas crianças. Quem são essas crianças viciadas hoje? Grande parte dessas crianças são filhos de usuários de drogas, vivem em comunidades de baixa renda, então têm contato direto com o tráfico e que abandonam as escolas e que têm baixo monitoramento por parte dos pais. Então isso é até um fator de alerta que a gente tem que dar para os pais hoje em dia. Crianças que ficam muito tempo na rua, por exemplo, sem o acompanhamento da família. Exato, e abandonam a escola, então os pais não sabem onde eles estão e acabam sendo vítimas de traficantes ou de amigos que usam a substância. E Renata, a abordagem para essas crianças ela é diferente da abordagem para os adultos, não é? Com certeza, porque o que acaba acontecendo? Se a gente vai falar sobre o uso de substâncias psicoativas com crianças ou com adolescentes, daquele ponto de vista mais moral, certo, errado, a gente não consegue tocar esse público. Então a gente teve que criar novas formas para fazer isso, para motivá-los a falar sobre o assunto de uma forma mais lúdica. Por isso que nós lá no Hospital São Pedro, nós criamos um jogo terapêutico para poder trabalhar a prevenção e o tratamento de uso de drogas na adolescência. E como é que funciona esse jogo? Inclusive a Renata trouxe um jogo aqui, que ela vai estar doando para a primeira escola pública que ligar aqui para o Bom Dia Rio Grande, telefone 3218-5600. Renata vai explicar um pouquinho como é que funciona esse jogo, como é que vocês trabalham esse jogo com as crianças e os adolescentes. Esse jogo trata-se de situações de risco para o uso de drogas. Essas situações são situações que nós já vivenciamos enquanto adolescentes ou crianças e que os jovens vivenciam, como por exemplo, ser escolhido como um dos 10 mais ridículos da turma, ser o único que não é convidado para as festas da sala de aula, estar super deprimido, os pais se separarem. Então essas situações de risco, existem várias estratégias que a gente pode usar para lidar com elas. Por exemplo, pedir ajuda dos pais, pensar nas vantagens e desvantagens da situação. Então o jogo trabalha com essas situações de risco e estratégias de enfrentamento. E no jogo existem algumas estratégias que eu chamo de perigosas, que são drogas, eu chamo de poções mágicas do jogo, que elas simbolizam as substâncias. Então tem o Ligol, que é uma poção mágica que faz a pessoa se sentir mais ligada e bem disposta, que simula o crack, que o crack faz justamente isso. O Charmix, que é uma droga que faz a pessoa se sentir mais charmosa. Claro, é uma forma de aproximar, né, até a mesma linguagem, as situações Exato. da vivência das crianças e dos adolescentes. Mas, Renata, a gente sabe que não é possível tratar a criança sem tratar a família também, né? Isso é fundamental, porque, como eu falei antes, muitos dos pais, às vezes por desconhecimento, às vezes pelo próprio uso da substância, não conseguem fazer esse cuidado, esse automonitoramento tão necessário. Em alguns casos até é necessário denúncias para conselho tutelar, casos de família que usam substâncias e que às vezes colocam as crianças em situações de risco, de violência ou abuso. E Renata, para encerrar, a questão dos leitos suficientes para o tratamento. Os leitos são suficientes hoje? Não, infelizmente ainda não são suficientes e digo mais, não só a questão dos leitos, mas na atenção primária são poucas as vagas disponíveis para as pessoas se tratarem com a dependência química e poucas pessoas preparadas para isso, infelizmente. Tá certo. Renata, muito obrigada. Dizendo mais uma vez que a Renata vai doar um jogo para uma escola pública que ligar, 3218-5600. A gente pretende até o final do Bom Dia, então, divulgar qual é a escola que ligou e ganhou o jogo. Muito obrigada, um bom trabalho. Gente. Obrigado, Renata.